Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp enviando perguntas, 973350038, mais uma vez, 973350038 é o número do WhatsApp para suas mensagens. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira chegou, você sabe, por aqui a nossa parceria toda semana com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, para a gente tratar sobre um assunto muito importante para todos nós, que é a segurança pública. E o convidado de hoje, vou apresentar a partir de agora, é o vereador paulistano, major do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo. Tudo bem, vereador Palumbo? Bem-vindo ao programa Gente que Fala, e pela segunda vez nessa semana, hein? Ô, Mauro, é um prazer enorme estar com vocês. A gente, com certeza, mais para frente vai ter a oportunidade de estarmos frente a frente, né, por causa aí de todos os protocolos ainda de saúde, mas eu agradeço demais a FERMESP e exatamente para que a gente possa falar um pouquinho sobre o trabalho, as dificuldades, todas as ações da quinta maior cidade do mundo, 12 milhões e meio de pessoas, onde a gente tem muito trabalho aqui pela frente. Então vamos lá. Esse é o tom da nossa conversa de hoje e a gente abre dizendo o seguinte por aqui. Aliás, Major, antes de mais nada, antes da gente entrar no nosso assunto aqui de fato, a gente precisa dizer o seguinte, sobre o fato triste do dia, a nota triste do dia, que foi a morte do humorista Jô Soares, aos 84 anos de idade, que ocorreu nesta madrugada no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Ele estava internado para tratamento de uma pneumonia desde o dia 28. A causa da morte não foi informada e o enterro, funeral, em local não divulgado ainda também, será apenas para familiares e amigos. Jô Soares nasceu no Rio de Janeiro em 1938, era filho único de uma família rica que perdeu a fortuna, estudou na Suíça e nos Estados Unidos, falava 6 línguas, abandonou o plano de ser diplomata para se dedicar à vida artística. Que sorte a nossa, né, dessa desistência do Jô Soares em relação à vida diplomática, para ele fazer o que ele fez e causar e trazer tanta alegria para a gente ao longo desses anos. Ele interpretou dezenas de personagens, criou bordões, apresentou o mais conhecido programa de entrevistas da TV brasileira, foi ator de teatro, cinema, televisão, além de dramaturgo, roteirista, diretor e escritor. Jô Soares se casou 3 vezes, com as atrizes Teresa Austragésilo e Silvia Bandeira, e também com a designer gráfica Flávia Junqueira. Teve um filho, o Rafael, que morreu em 2014, aos 50 anos de idade, muito precocemente. E olha, ao dar a notícia, a Flávia Junqueira, ex-mulher do Jô Soares, pediu o seguinte, abre aspas, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. Fecha aspas, são palavras aqui da Flávia Junqueira, com quem Jô Soares foi casado. E é isso, gente, a arte e a cultura brasileira ficam hoje, não há dúvida nenhuma, um pouco mais órfãs. E vereador Palumbo, antes da gente entrar aqui no nosso assunto sobre segurança pública, vamos quebrar o protocolo, né? O que o Jô Soares representou para você na televisão, no dia a dia, enfim, tudo que ele apresentou, seja como comediante, como entrevistador, enfim? Olha, Mauro, foi um dia muito triste mesmo. Eu acompanhei de manhã a notícia, né, do falecimento dele. Não tem como você não lembrar. Eu sou nascido em 75, então
na época de 85, 90, né, que você já fica mais ligado nas ações da televisão, era só dava ele, o programa do Vivo Gordo, os programas depois de entrevistas, né, que ficaram mais focados para uma parte, um público diferente, mas não tem como a gente não ter ali um dia triste por causa do falecimento do Jô Soares. Era uma figura muito importante da cultura, que transmitia para a gente de uma maneira muito simples, eu falo, as mensagens, mas com conteúdo fora do comum. Ele tinha esse dom de passar as notícias, e a gente sabe também de uma forma engraçada, de uma forma onde ele dava ali todo o seu toque pessoal. Eu lembro de uma, quando colocavam selos, né, na cidade de São Paulo, a gente tinha que, eu lembro da minha mãe, tinha que colocar o selo no vidro do carro. E aí ele fez um quadro mostrando que tinha uma carroça, que na época de Dom Pedro ainda, eles tinham que ter o selo no focinho do cavalo. E eu lembro disso, de ficar e falar assim, meu Deus do céu, como pode, né? Algumas ações tão complicadas para as pessoas, e ele com aquele jeito, o bordão dele, né? O jeito fácil daquela comunicação fácil, simples para as pessoas. Ele deu uma aula de cidadania aqui, onde já se viu você colocar ali um selo no focinho do cavalo, mas era quase isso que acontecia, e exatamente ações desse tipo que a gente tem que evitar, né, Mauro? Então fica aqui a nossa solidariedade de toda a equipe do programa Gente que Fala, aos familiares, aos amigos de Jô Soares nesse dia tão triste. Eu acordei 5h30 da manhã hoje, e minutos depois vi a notícia urgente chegando, né? E, enfim, a gente logo no início do dia já recebe uma notícia como essa, a gente fica bastante chocado, bastante triste. Eu fui para a rede social para postar uma frase, porque eu me lembro quando o Jô Soares estava no SBT, apresentando o programa Jô Soares 11h30, na programação do SBT, durante as chamadas do Jô Soares 11h30, o Carlos Roberto, meu amigo BenTV, que é o locutor de chamadas do SBT, ele dizia, não vá para a cama sem ele. Não sei se você se lembra disso, Major Palumbo. Então eu fui para a rede social e postei a seguinte frase, o Brasil não ia para a cama sem ele, hoje levantou da cama sem ele, porque a notícia veio logo cedo. Ele morreu às 2h20 da manhã, segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês, mas até as informações chegarem, serem confirmadas, por volta de 5h30, que tudo isso foi confirmado. Mas vamos em frente por aqui, na nossa conversa, prestada essa homenagem ao Jô Soares, nós vamos dizer o seguinte, todo menino quer ser bombeiro, não é mesmo, Major Palumbo? É o personagem da vida real que mais se aproxima dos super-heróis da ficção, e salvar vidas, apagar fogo e garantir o bem-estar dos outros faz com que esses profissionais inspirem a admiração das crianças e dos adultos. Mas o trabalho do Corpo de Bombeiros não é nada simples. Aí eu vou te fazer 2 perguntas e você responde a que é mais fácil, tá bom, Major Palumbo? O que um bombeiro faz? Ou o que um bombeiro não faz? Qual é a pergunta mais fácil de responder? Exatamente. Eu vejo que o Corpo de Bombeiros ele acabou sendo criado, pelo menos aqui em São Paulo, em 1880, por causa de muitos incêndios que a capital, na época, paulista, já tinha traços de uma grande metrópole. Muitas pessoas de outros países moravam aqui na cidade e não entendiam. Mas como pode ter um incêndio que aconteça, o badalar dos sinos, das igrejas do Carmo que existiam na época, e também do convento de São Francisco, como é que podem os badalares da igreja ter que sair da cama e fazer ali o atendimento, pegar num poço de balde em balde para que pudesse fazer a contenção do incêndio? E aí, depois que pegou fogo na biblioteca da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e também do convento, que ainda existe do lado, foi criado o Corpo de Bombeiros. E desde lá, nós temos sempre muitas ações de adaptação àquilo que as pessoas necessitam, porque senão a gente só atenderia incêndios. E os incêndios hoje representam, inclusive com os incêndios em mata, 7% somente das ocorrências do Corpo de Bombeiros. Se forem incêndios estruturais dentro de residências,
prédios, a gente vai ter aí um número ainda menor, menos aí de 3%. Então, a gente sabe que isso há uma necessidade do que o bombeiro faz e do que o bombeiro não faz, de acordo com aquilo que a sociedade necessita. O que não pode acontecer é uma estagnação. É um local, por exemplo, onde o Corpo de Bombeiros só faz aquilo, mas a demanda da sociedade é outra. Então, ainda bem que os comandantes, sempre muito antenados, criativos, organizados, exercendo a liderança, conseguiram se adaptar àquilo que a população mais precisa. Hoje, infelizmente, nós atendemos muitos casos de ocorrências de acidentes de trânsito. Lógico, não foi uma missão principal, mas a gente sempre soube que se nós não estivéssemos prontos para combater um incêndio num veículo, uma retirada das pessoas das ferragens, retirada de uma pessoa atropelada debaixo de um ônibus, quem vai fazer? Então, por isso que nós temos aí um leque de opções muito grande. E eu vejo no futuro, já via isso, uns números em relação a resgate de animais. Nunca foi uma missão direta do Corpo de Bombeiros, mas ele, por esse clamor da sociedade, acaba atendendo às emergências dos animais em situação de risco. E eu falo não só cão, gato, mas a gente tem, às vezes, aves nativas da nossa região, as maritacas enroscadas em linha de pipa. E logo, quem que vai tirar aquela maritaca de lá, Mauro? Quem vai chegar no local para resgatar aquele ser vivo que está numa situação de difícil acesso, oferecendo risco? Então, a gente tem que ter ali essa adaptação, e eu vejo que todos os lugares e em qualquer tipo de ocorrência, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar sempre tem que se adaptar às necessidades da população, porque eu acho que não teria sentido se você somente fizesse aquilo que a lei te manda. Então, isso daí eu tenho como exemplo, até aqui na Câmara dos Vereadores, porque não adianta a gente ficar somente restrito àquilo que a lei manda. Olha, a lei manda ficar um pouquinho. Você não está vendo que vai acontecer, de repente, um acidente? Você não está vendo que alguém vai se afogar? Você não está vendo que vai... você vê que, por exemplo, alguma sinalização de trânsito, ela não está condizente com aquela via, e você, a sua experiência, percebe que em qualquer hora vai cair um motociclista ali, alguém vai ser atropelado. Então, a gente tem que ter essa vivência exatamente para adaptar também a legislação para que as pessoas necessitam, Mauro. Isso daí sempre traz muitos problemas para mim, para que eu possa entender melhor, sabe? Eu estou nesse processo de adaptação, mas eu tenho certeza que eu vou trazer a minha experiência de combate a incêndio, de salvar as pessoas, exatamente para dar agilidade nesse tipo de legislação aqui na Câmara dos Vereadores. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre as suas propostas, o que você pretende levar para a Câmara dos Vereadores. Eu, na verdade, ainda não me acostumei a te chamar de vereador Major Palumbo, porque é bem recente que você assumiu aí a sua cadeira na Câmara em razão da morte do Arnaldo Faria de Sá, sim, me fugiu o nome. E também nem me acostumei a chamá-lo de major. Eu estou acostumado ainda a te chamar de capitão Palumbo, porque a sua promoção a major também é bem recente. Mas vamos lá, não vou errar aqui, eu vou seguir. Vamos lá, é o seguinte, bom, como é que a gente... Porque, assim, muita gente não sabe que um bombeiro é um policial militar, em primeiro lugar, né? Como é que a gente... como é que um bombeiro, como é que se torna um bombeiro? Como é que alguém que se torna um bombeiro? Ele primeiro se torna um policial militar, depois ele escolhe o bombeiro? Como é que é o caminho, Major? Bom, o meu caminho e o caminho de normalmente todos, né, que entram na Polícia Militar é o concurso público. Tá? Então, o vunesp.com.br, existe lá até a abertura de não sei quantas vagas, cerca de 2.400 vagas agora para o concurso da Polícia Militar. Então, tem que ficar atento, olhar o edital, verificar as condições para que você possa prestar uma prova e entrar para o concurso da Polícia Militar. Agora, não há necessidade, literalmente, de você permanecer na Polícia Militar para que você venha depois para uma área especializada, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros. Para esses dois casos, quando você tem os concursos, algumas vagas sempre ficam determinadas diretamente de cada edital para o Corpo de Bombeiros. Então, se você vai prestar um concurso para soldado do Corpo da Polícia Militar, que essa é a função,
existem vagas logo no início, onde você já pode escolher para que venha, por exemplo, fazer o curso no Corpo de Bombeiros. Lógico, isso tem uma prova anterior, é uma prova física, é uma prova que os editais já vão colocando como as necessidades que você tem para fazer determinado tipo de maniabilidade. Então, imagina que venha alguém para o Corpo de Bombeiros, Mauro, que não tenha ali, que tenha medo de altura. Ele não vai conseguir entrar aqui, porque quantas vezes nós tivemos que ficar aqui? Eu estou de frente para o edifício Joelma, o prédio que pegou fogo em 1974, 189 pessoas morreram, os nossos antepassados, bravos bombeiros, ficaram pendurados em helicópteros aqui na frente para fazer o salvamento das pessoas que foram para cima do prédio, porque não havia legislação que pudesse proteger a edificação na época e as pessoas. Então, as pessoas acabaram subindo, porque a escada ficou tomada de fogo, não tinha outra rota de saída, não tinha uma rota de emergência. Então, não há possibilidade de que você venha trabalhar no Corpo de Bombeiros se você não tem algumas habilidades testadas antes. Entra, por exemplo, num local enclausurado, num local pequeno, utilizando máscaras, utilizando aqui, ó, eu deixei até o capacete nosso, exatamente para que a gente possa ter ali a possibilidade de entrar em determinados locais para realizar os salvamentos das vítimas. Então, quando acontece isso, um concurso é feito e logo na primeira semana você tem uma prova lá na Escola Superior de Bombeiros, onde você faz habilidades de locais como esses enclausurados, locais altos. Então, você entra, sobe no caminhão e já sobe para entrar pelo prédio, pela janela do lado de fora. É a primeira prova que você precisa fazer. Subindo uma escada de 45 metros pelo lado de fora, e você, lógico, com toda a segurança, você não tem experiência, mas o que a gente quer testar naquela hora é se a pessoa tem alguma fobia. Tá? Então, para natação, e uma prova final, são feitas as provas físicas, arrastar por 50 metros um boneco de 80 quilos. Então, você tem que ter ali toda a capacidade, homens e mulheres, para que a gente possa aprovar essas pessoas para iniciar o curso na Escola Superior de Bombeiros. E o que acontece, por exemplo, é que as pessoas vêm normalmente procurar provas para a entrada do Corpo de Bombeiros, mas elas não estão preparadas fisicamente e também com as suas habilidades específicas de natação, essas de cultura, que acabam, às vezes, não permitindo que ele venha atuar no Corpo de Bombeiros. Mas pode continuar atuando na Polícia Militar e, mais para frente, desenvolver uma habilidade dessa e depois fazer um curso interno para que ele possa trabalhar no Corpo de Bombeiros. É muito normal isso, viu, Mauro? Você citou o incêndio do Joelma, vereador Major Palumbo, e está bem perto aí, a Câmara Municipal está... você vê daí da sua janela o edifício Praça da Bandeira, não é mais edifício Joelma. Você vê Pode falar, Major. Não, eu estou olhando aqui de frente para o edifício Joelma, e não tem como nós não ficarmos aí, toda vez que eu olho aqui pela janela, não verificar o prédio amarelo que fica na frente da Praça das Bandeiras. Sim, o prédio agora se chama Edifício Praça da Bandeira, não se chama mais Joelma, né? E o que é que, então, a minha pergunta é, o que é que essa situação, Major, te diz para a vida? Porque esse incêndio foi em 1974, você nasceu em 75, você tinha 1 ano de idade quando isso ocorreu. Maior incêndio da cidade de São Paulo, junto com Joelma, que foi, junto com Andraus, que foi em 72, né? 72. E hoje você, atuando, vereador, exatamente aí na Rua Santo Antônio, que é o limite aí entre a Câmara dos Vereadores e o edifício agora, a Praça da Bandeira. O que te diz para a vida isso? Olha, quando a gente fala, né, do Joelma, né, que não tem como... A vida inteira dos bombeiros, e quando eu era menino também, eu lembro, depois de ver filmes, né, do Souza Lima, você também acompanhou, foi um dos primeiros repórteres, né, que faziam o acompanhamento do Corpo de Bombeiros com câmeras. Então, hoje a gente tem os jornais policiais da tarde, né, o Datena, o BAT, enfim, todos aí no Brasil inteiro. Eles, com certeza, eles devem olhar para o Souza Lima e falar, puxa vida, eles acompanhavam o trabalho. E ali deu para ver a dificuldade que, na época, os nossos antepassados tiveram para fazer o salvamento,
até o acidente da TAM, foi a maior catástrofe, infelizmente, que a cidade de São Paulo já tinha visto, né? Que, infelizmente, 189 pessoas morreram. O acidente da TAM, em 2007, foram 199 pessoas. Então, a gente sabe das dificuldades e quando a gente vê que, às vezes, as mesmas situações podem acontecer, eu fico muito preocupado. Como, por exemplo, o prédio do Paissandu, quando pegou fogo aqui no centro durante a madrugada, os bombeiros verificaram as condições de segurança, não entraram e, infelizmente, no momento ali do resgate de uma das vítimas, logo lá, quase na cobertura do prédio, né, pelo prédio vizinho, nós verificamos que não houve o tempo, lapso temporal de 2, 3 segundos, né, uma tragédia, a vítima quase dando a mão para os bombeiros e acabou desabando o prédio. E isso, quantos anos depois? Né? Quase 40 anos, 45 anos depois de que aconteceu, né, a tragédia do edifício Joel Mandraus, Grande Avenida. E a gente vê esse ano pegou fogo num prédio da 25 de março, onde nós temos ainda 2 bombeiros em estado grave na UTI do pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé. Eles estão se recuperando daquele incêndio onde eles foram, infelizmente, estavam no atendimento, foram cercados pelas chamas, grandes quantidades de material combustível. A gente sabe, normalmente, aquelas lojas da 25 com materiais plásticos, com papelão, com materiais ali que são muito inflamáveis, com estoques muito grandes, sem nenhum controle. Falei agora há pouco, passei pelo Corpo de Bombeiros e vi os meus amigos da fiscalização descendo lá para 25 de março. E aí, às vezes, as pessoas ficam, nossa, mas por que o bombeiro vai vir aqui? Escuta, a gente está falando de 2 problemas. O problema, primeiro, da proteção da vida, Mauro, onde, imagina que se pegasse fogo no prédio da 25 de março, ou ali naquela região que se conhece muito bem, lotada de gente, milhares de pessoas passando por ali, e ali se tivesse um incêndio naquele momento, por exemplo, no meio da manhã, pessoas iam perder a vida, pessoas iam se machucar. O que aconteceria, né, com elas? Com certeza, uma tragédia. Como eu já peguei diversos incêndios, eu tenho até um quadro aqui, que é o incêndio do Memorial da América Latina, que está aqui do meu lado, onde eu estive lá dentro. Os incêndios, eles têm problemas graves, podem ferir pessoas, podem levar as pessoas à morte. E um segundo aspecto, o aspecto da atividade econômica. Então, pegou fogo num prédio em 2022, que não tem nenhum sistema de combate a incêndio, que não tem nenhum controle do seu estoque, que não tem nenhum controle das atividades que ali são exercidas, em todo o entorno daquelas edificações. 140 imóveis ali que foram vistoriados, somente 40 tinham auto de vistoria. Então, o que acontece? Vai pegar fogo de novo? Não tenha dúvida, porque o incêndio pode acontecer por um curto-circuito, qualquer coisa dessa. E como é que fica a situação da atividade econômica? Mais de uma semana parado, e os empregos que foram ali, por exemplo, não sei se foram perdidos, alguns empregos foram perdidos naquele prédio. E as pessoas como ficam? Então, esses 2 problemas a gente vai ter que observar com muitos detalhes aqui na Câmara Municipal. Pois é, era essa a pergunta. Como é que você, como um parlamentar, como um legislador municipal, um vereador, que papel você poderia ter nesse trabalho de fiscalização, de acabar com esse problema aí de muitos prédios sem o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e colocando tantas edificações em risco pela cidade? Bom, primeiro, tentar usar a caneta, né? Agora, porque antes a gente ia para o incêndio, fazer o combate, né? Meu capacete aqui todo ralado das cabeçadas que eu dei dentro de locais onde a gente foi combater o incêndio. Agora, sentado aqui na Câmara Municipal, nós vamos ter que trazer essa experiência para cá. Eu estou aguardando somente o Corpo de Bombeiros fazer todas as vistorias, não só, eu tenho aqui uma colinha, não só da região da 25 de março, mas também, Mauro, aqui, ó, da Rua Oriente, lá no Brás, na Barão de Ladário, na Rua Maria Marculina. Então, várias edificações, 120 edificações na Rua Oriente, 22 estão regularizadas. Ei, vamos aguardar, então, o relatório que o Corpo de Bombeiros vai mandar
para que a gente possa passar à prefeitura, exigir essa fiscalização, porque não só colocar as pessoas em risco, mas também acabar com sonhos de empreendedores. O cara vai lá, ele traz uma série de materiais, ele traz uma série de equipamentos que ele possa, às vezes, fazer ali o seu negócio, né? Então, imagina lá na Rua Oriente, um monte de tecido que vem, e ele entope tudo aquilo até os últimos andares do prédio. Já peguei incêndios ali que ficamos 5 dias apagando. Escuta, mas será que ele não precisa ser ali orientado? Fala para isso. Se você vai ter um gasto para a instalação de medidas contra incêndio, vai, mas a ONU já fala que para cada $1 investido, você pode, depois, na remediação, prevenir de gastar de 7 a 15. Pelo amor de Deus! Será que não é melhor você tratar isso daí, esse assunto, sem contar o risco de vida, que é o principal, mas você tratar o assunto da prevenção para que aconteça antes a sua prevenção, para você gastar menos, para que você não tenha que remediar depois, e depois aplicar o dinheiro ali dos $1, né? 5,20, 5, eu não sei quanto está o dólar hoje, mas aí 5 e pouquinho, e aí para que você não gaste depois cerca de R$80 na reconstrução, gasta 5 e protege seu patrimônio, não precisa perder todo o seu estoque. Conversei com um dono de uma das lojas ali, desesperado por detonar, por perder todo o seu estoque, funcionários estão parados, como é que ele vai reagir a isso? Então, acho que tem que ter uma mudança, cobrar exatamente a prefeitura, porque eu não sou só um legislador, eu também sou um fiscalizador das ações da prefeitura, para que possa levar lá os fiscais, falar, filho, cadê? Não tem? Se você não está com o auto de vistoria, se você não tem os autos próprios da prefeitura, como é que você vai funcionar? Você quer funcionar? Então, você tenha todos os segmentos das normas e regras que são tão importantes para uma 5ª cidade maior do mundo. Então, a gente não pode acabar com o emprego, mas, com certeza, a gente tem que ter ali uma ação para que possa proteger o patrimônio e, com certeza, o mais importante, a vida das pessoas. Vereador Major Palumbo, vamos falar um pouquinho sobre a vida diária do bombeiro fora do trabalho. O bombeiro, ele é mais prevenido do que a média da população, exatamente porque ele sabe dos riscos. Não vai mexer ali naquele fio, se tiver alguma coisa errada, vai dar um curto-circuito, aquele produto lá é inflamável, ou seja, sabe dos riscos, sabe onde é que estão os problemas, e por isso, aliás, vocês até às vezes são chamados, nossa, vocês estão exagerando, porque não é bem assim, vamos pegar mais leve, tem alguma coisa assim nesse aspecto? Olha, eu acho que sim. Em casa, eu falo, né? Lógico, em casa eu não consigo deixar uma torneira lá pingando, por exemplo, né? Minha filha, um dia à noite, ai, pai, minha torneira aqui está pingando. Escuta, deixa eu ir lá trocar já. Então, tem que mexer no chuveiro? Tem. Então, lá vou eu. Posso subir num banquinho? Não, não vou subir no banquinho, porque eu estou acostumado com isso, Mauro. Normalmente, quando você faz uma adaptação, espera aí que eu vou subir no vaso sanitário para trocar isso aqui, vou desligar o chuveiro, para depois eu desconectar o chuveiro da torneira, aliás, do cano, para que eu possa fazer a devida adaptação. Pois é, lá fui eu, 11 horas da noite, desci, peguei uma escadinha, coloquei a escadinha no local dentro do box, desliguei o disjuntor, peguei uma lanterna, quer dizer, eu preparei pelo menos uns 5 minutos até que eu fosse mexer no problema. Agora, o que não poderia acontecer é eu normalmente falar o seguinte, bom, eu tenho que resolver alguma coisa muito simples aqui. Qual que é? Eu pego o banquinho que normalmente tem no banheiro, sobe no vaso, eu vou lá tentar fazer uma adaptação utilizando uma faca, né? Aí, daqui a pouco, o que pode acontecer? O que eu já vi, o que eu já atendi. Primeiro, ele vai lá mexer no chuveiro, não desligou o disjuntor, tomou um choque. Aí ele cai, bate a cabeça, normalmente tem ali apaga dentro de casa, porque você toma qualquer pancada no queixo, no rosto, você tem um desligamento do cérebro por causa dessa pancada, a vibração do cérebro, né? É só ver as lutas de boxe, né? Tomou no queixo, caiu. Então, quando acontece isso, normalmente a gente chega no local, a pessoa pisou no vaso sanitário, rompeu o vaso sanitário, vira uma faca, então sangramentos muito intensos
dentro do banheiro. Então, a gente sabe que para problemas simples, você deve se preparar. Tem criança em casa? Cadê a grade na janela? Cadê a tela na janela? Tira o sofá da frente da janela, porque a criança ela não quer cair. Um animal de estimação não quer cair. Eu não sei se você viu nas redes do Corpo de Bombeiros, que teve um cachorrinho na região ali da Paulista, ele passou pela tela, ou não tinha tela, ele ficou no parapeito de um prédio. E ele ficou exatamente ali, as pessoas estavam embaixo correndo com uma toalha, porque se ele caísse, dois segurando, o cachorrinho cairia na toalha. Mas o cachorrinho, ele sabe que ele é um perigo. Ele não quer cair. Mas a partir do momento que você não se previne, né, você tem, infelizmente, os acidentes, a queda de uma criança, ela coloca a cabeça, às vezes, mais pesada do que o corpo, ela emborca, ela cai dentro de um balde, um pouquinho de água, ela se afoga. Agora, só para falar, Mauro, o cachorrinho foi salvo, tá? A escada Magiros foi colocada lá, meus amigos do primeiro grupamento esticaram a escada, chegaram no parapeito do prédio, tiraram o cachorrinho, ele está bem, mas poderia ser história muito triste. Eu não soube desse episódio, eu não acompanho as redes do Corpo de Bombeiros, mas eu fiz essa pergunta sobre como é que é a sua prevenção no dia a dia, como é que o bombeiro é no dia a dia para se prevenir, porque tem muito acidente que acontece, claro, pela imprudência. E eu te sigo no Instagram. Aliás, você tem mais de 85 mil seguidores, ou seja, o Major Palumbo não é fraco, não, porque não é para qualquer um, 85 mil seguidores. Sigam lá o Major Palumbo, porque tem muita coisa interessante lá para aprender em termos de prevenção. Tá lá? E o que me impressionou, um vídeo que eu acompanhei ali no seu Instagram, não aconteceu aqui, aconteceu na Rússia. É um cidadão abastecendo o carro e ele acende um cigarro do lado ali do tanque de combustível e aquilo começa a pegar fogo, ele puxa a mangueira, o combustível vai para o chão e começa a pegar fogo em tudo. E ele vai em chamas, entra no carro e tira o carro de lá para o carro não pegar fogo e não explodir, e sai de lá todo queimado. Ou seja, acender um cigarro enquanto você está abastecendo, não dá, né, Major? Mauro, eu duvido, e o pessoal do jeito que fala, eu tenho certeza aí que vocês já viram, você chegar num posto de gasolina e tem um cara fumando. Eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo. Na hora que eu cheguei, o cara começou, eu entrei no carro e fui embora. Eu fui embora, eu não abasteci o carro ali, mas ele estava fumando do lado do tanque de combustível. E aí a pessoa não sabe que não é o contato do cigarro com o vapor, né? O vapor da gasolina, você tem ali uma grande quantidade de vapores combustíveis, e aí você tem o oxigênio no entorno. Só falta uma pontinha que é do cigarro, aquela brasa pequenininha que tem fogo, ele vai ser formado pelo calor, pelo combustível e pelo ar, pelo oxigênio que dá vida à chama. Pronto, misturou os três, fogo. Então, não há possibilidade da gente achar isso normal. Então, hoje, por exemplo, os bombeiros são 10 viaturas que estão atendendo na Barra Funda, perto ali do estádio do Palmeiras, houve uma grande explosão que ainda estão em atendimento. Tivemos 7 vítimas, pelo que meus amigos falaram, muitas queimadas. A gente sabe que, normalmente, o que acontece quando tem uma explosão assim é um vazamento de gás, um vazamento que possa ser, às vezes, muito pequeno, mas que ele se acumula. Qual o gás mais perigoso? Não existe um mais perigoso ou menos perigoso. Se ele se acumular na parte de cima, que é o gás natural, é aquele gás que vem do fornecimento da rua, né, da companhia de abastecimento de gás, ele é mais leve do que o ar. Se ele vaza, ele sobe. Se tiver aberto a janela, ele se dispersa na atmosfera. Mas se tiver a janela fechada, ele se acumula no teto. E o gás de botijão? Ele é mais pesado do que o ar, que é um gás liquefeito de petróleo. Na produção de petróleo, você tem uma fase que é a produção do GLP. E logo, ele é mais pesado, se ele vaza, ele vai para ralo, ele fica nas partes de baixo, ele fica próximo da geladeira, por exemplo, onde se ele ficar acumulado e tiver lá uma mistura ideal, por exemplo, você chega, estou sentindo cheiro de gás, aciona o interruptor da tomada, é uma pequena centelha, é uma faísca que tem lá dentro. Isso pode causar uma explosão dentro da sua casa. Então, se acontecer um vazamento de gás, primeira coisa, abra portas, janelas, tira as pessoas, desliga a energia elétrica, porque
pode acontecer um acidente, é um costume. Nossa, tá escuro aqui, deixa eu acender, mesmo você sabendo que tem um cheiro de gás, aí a pessoa vai lá e acende porque é o costume que ela tem. Então, a primeira coisa, desliga a energia, abre portas, janelas, tira as pessoas lá de dentro, liga para os bombeiros. E eu não sei o que aconteceu lá, a perícia vai identificar, mas normalmente ela tem uma grande ação de acúmulo de gás e uma explosão ambiental, que não é o botijão que explode, e sim o gás que vazou e ficou acumulado em determinado local. Teve uma Onde é essa ocorrência, Major? Na Barra Funda, está em atendimento nesse momento. 10 viaturas do Corpo de Bombeiros, ali do lado do estádio do Palmeiras. Então, é o pessoal ali do Corpo de Bombeiros da Avenida Ordem e Progresso, ali na Ponte do Limão, eles que atendem. Da Casa Verde, que você tanto conhece, né? Que a gente já passou algumas vezes lá de entrevistas, quando você trabalhava em outros meios de comunicação. Ali, os bombeiros foram acionados, socorreram já 7 pessoas com queimaduras graves. Sim. A gente sabe da dificuldade e a gente sabe também que a cidade de São Paulo precisa ter esse centro de referência. Só fazendo uma menção, os nossos amigos bombeiros, soldado Wellington e soldado Santiago, ainda estão lá no Hospital Municipal do Tatuapé. E eu queria mandar um abraço para o doutor Luiz Fernando. Ele é uma pessoa abnegada, especialista, que fez a especialização dele na Universidade de Paris. Ele é um cirurgião plástico especializado em cirurgias por causa de queimaduras, porque ele me falou, ele foi queimado quando menino, e ele tomou uma queimadura por causa do álcool, quando alguém foi acender a churrasqueira, e ele, menino, recebeu essas queimaduras, ele tem as marcas, me mostrou e falou assim, ó, eu vou salvar a vida dos seus amigos, e eu faço isso porque eu já tive na pele, nunca esqueço, porque eu tive quase 70% do corpo queimado. Fica aqui o meu registro da satisfação que eu tive de ir lá no hospital do Tatuapé e de todo o apoio que eles vão precisar ter. Imagina 7 pessoas chegando num centro de referência, Sim. Precisa ter apoio, né, Mauro? Por isso que os bombeiros vão estar aqui na Câmara para ajudar também os hospitais, porque faz parte do nosso dia a dia, tem que ter apoio. Nosso abraço, então, também para o doutor Luiz Fernando, Hospital Tatuapé, cirurgião plástico, profissional, que cuida aí de quem chega lá e precisa dos tratamentos para queimaduras. Um abraço aqui toda a equipe do programa Gente que Fala. Mas, Jorge, a gente vai fazer uma pausa agora, 23 minutos para 1 da tarde, um intervalo rapidinho, e a gente já volta com a sequência do programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 1 da tarde, estamos de volta com o programa Gente que Fala, ao vivo, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Com a gente hoje, vereador paulistano, Major Marcos Palumbo, contando todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, e a gente vai perguntar o seguinte agora para o Major. Palumbo, bom, a população tem a necessidade, tem a responsabilidade, digamos assim, né, de colaborar com a segurança primária para inibir a criminalidade pelas ruas da cidade. Agora, como é que você considera o papel do poder público no que tange a prefeitura, evidentemente, uma vez você é vereador, como é que a prefeitura tem atuado também na segurança primária para ajudar nessa questão, e aí é o trabalho da Guarda Municipal também envolvida, né? Olha, Mauro, quando eu fui sair para ser candidato a vereador, todos perguntavam, mas por que você quer ser vereador? Porque eu tenho certeza, mas absoluta certeza, e a maioria da criminalidade ela vai conseguir ser ali diminuída
e com certeza o aspecto da população ser melhor na tranquilidade pública quando os municípios assumirem esse papel. Não assumirem o papel literalmente, mas que eles assumam a responsabilidade, porque a segurança pública começa na cidade, começa naquele local que está degradado, começa naquele local onde você tem acúmulo de lixo, onde você tem mato crescido, onde você tem falta de iluminação, falta de zeladoria, onde você tem ali todos os aspectos onde as oportunidades vão ser ali aproveitadas pelo criminoso e, com certeza, vão usar isso para a população depois, para atacar a população. Agora, se você tem um poder público municipal forte, presente, que possa fazer ali essa atuação preventiva, eu tenho certeza que isso vai ter um grande giro na nossa sociedade. Nova York fez isso. Quem que não lembra do Rudolph Giuliani, quando ele fez a tolerância zero, aplicar ali todas as ações onde essa zeladoria ela foi adotada de uma maneira onde não tinha uma janela quebrada, não tinha um muro pichado, não tinha nada que pudesse trazer ali um início de alguma coisa que depois cada vez fica pior. Se você não tiver essas ações já no município, como o Estado vai fazer? Então, como que a polícia vai fazer? Ela vai enxugar gelo, como ela enxuga hoje? Porque você prende alguém, daqui a pouco está solto, você tem uma série de benefícios para o criminoso, e aí o policial, eu passei por isso recentemente, estava aqui, estou olhando para o viaduto do Chá, onde 3 caras passaram, roubaram a corrente da minha mulher, não saíram nem correndo, Mauro, não saíram nem correndo. Eu fui, como policial, fui para cima, prendi um. Na hora que depois que eu prendi um, estava vindo uma viatura, pedi apoio para meus amigos do 7º Batalhão. Eles chegaram, os caras não correram, porque eles sabem que não vai acontecer nada. O que aconteceu foi que nós tivemos que fazer todos os registros, que acho que isso aí precisa ainda dar uma melhorada na parte da segurança, por causa desses registros e a necessidade de ser mais rápido. Alguns estados já estão fazendo isso. Por exemplo, Santa Catarina, ele já tem lá um processo muito mais ágil, porque você o circunstanciado, né? Exatamente, já consegue fazer um ciclo completo, você tem uma série de papéis diferentes, cada um tem uma função, você pode determinar para que tanto o policial civil não fique perdendo tempo com uma ocorrência que é da polícia militar, quanto a polícia militar não fique lá atrapalhando o serviço, às vezes, do policial civil que precisa investigar alguém. E a polícia militar veio lá rapidinho, já tem os seus papéis, aliás, os seus sistemas, assinei no telefone, peguei o telefone e assinei lá o Cabo Bogeia, o Sargento Amarães, vamos lá, a gente já ouviu a minha parte, já fiz uma assinatura digital no telefone, que é um telefone que cada policial anda com a sua viatura, mostrando lá que todos os registros não estavam sendo feitos, já qualificando todo mundo. Só que aí você tem que fazer tudo de novo, aí depois vai para o juiz tudo de novo, aí vai para o promotor tudo de novo, e aí, quer dizer, ninguém consegue trabalhar. Então, eu vejo que há necessidade, depois da Constituição de 88, de uma reformulação nisso. E eu tenho certeza que na eleição desse ano, nós vamos ter ali pessoas mais comprometidas com a segurança pública. Nós temos que ter, porque se a gente não tiver, nós vamos continuar tendo essa mesma situação, esse mesmo problema. A última vez que eu tinha feito uma ocorrência de roubo foi em 98, quando eu trabalhava no centro da cidade, aqui nesse mesmo centro, no 11º Batalhão. A gente prendia, daqui a pouco ia e ficava toda aquela parte de registro. Quer dizer, em quase de 98 para cá, nós temos aí muito tempo, né? Será que a gente não pode evoluir nisso, Mauro? Eu acho que sim. Então, fica um papel não só da prefeitura para ela agir mais, por isso que a Guarda Civil ela está sendo muito bem ali conduzida, a gente sabe das necessidades também que a Guarda precisa, vão ter todo o apoio do Major Palumbo aqui também, para que a gente possa unir forças e melhorar essas condições da prevenção primária. Porque, querendo ou não, você tem muitos locais que são públicos e que necessitam daquela prevenção antes que aconteça a degradação do local. E a própria Guarda Civil, ela tem esse papel. Então, vejo a necessidade de fazer esses ajustes e atualizar a legislação
que ela já é muito antiga, né? Mais de 30 anos aí de legislação, onde você tem que estar ali, dar um aperto nisso, né? Mexer uma engrenagem para que funcione melhor para o cidadão. Você fala sobre ações de zeladoria para a gente tentar melhorar essa situação da degradação de muitas paisagens aí pela cidade afora. Aí eu vou te perguntar, Major Paulo, o que você planeja aí para o seu mandato em relação a isso? Vamos dar um exemplo prático. Ali na Praça Roosevelt, ali na Consolação, embaixo dela, na verdade, é um túnel que faz aquela ligação entre o elevado e o início da ligação leste-oeste. Ali é um local escuro, roubam cabos, roubam os LEDs, enfim, está sempre degradado. Aí a gente chega num assunto que a gente já abordou aqui também, a teoria das janelas quebradas, que você conhece bem. Quanto mais degradado está o ambiente, quanto mais maltratado está o ambiente, mais isso atrai a criminalidade, e aí daqui a pouco perde-se a mão sobre aquilo ali, e o local passa a ser ali de alta periculosidade para as pessoas que passam. Pegando esse exemplo, o que dá para fazer naquele espaço, Major? Olha, eu quando vim, né, eu conversei já com o prefeito Ricardo Nunes, falei que eu gostaria de ter ali a ajuda que eu tive de 28 anos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para que a gente pudesse aplicar nas legislações e principalmente alguns serviços. Um deles é esse. Primeira coisa que eu acho que vem diminuindo, a gente sabe ainda que é muito sensível por causa da pandemia, 7 mil pessoas foram parar na rua, famílias, 32 mil pessoas que ficam... O último levantamento, esse dado não é meu, mas o último levantamento que aconteceu nesse ano, de 32 mil pessoas, mudou um pouquinho o perfil, não é somente uma pessoa, às vezes são famílias. Então, eu vejo que o prefeito Ricardo Nunes vem fazendo um bom trabalho. Por quê? Explico. Imediatamente, identificando famílias com crianças, tirando essas pessoas da rua. Você tem a obrigação de ter uma assistência social, onde possa correr assistência social com saúde, verificar ali idosos, pessoas mais vulneráveis, e acolher essas pessoas. Elas precisam disso, porque não adianta você deixá-las lá. E o segundo aspecto, separar, desculpa o termo, mas o vagabundo, o criminoso, que fica ali aliciando essas pessoas, que ele rouba, vai para dentro da barraca, e aí depois ele fala que ele não é o cara ali que, por exemplo, que fez o roubo. Mas dá para ver, dá para fazer investigação. Pega esse cara, esse criminoso, prende esse cara, pede para a justiça uma pressão maior para que, escuta, ele já roubou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Esses que eu acabei prendendo aqui no viaduto do Chá, era um menino de 14 anos. E aí a delegada falou, escuta, Major, eu sei que o senhor está aí, que o senhor não está acostumado, mas esse menino foi preso na sexta-feira passada na Avenida Paulista pela mesma coisa. E era no sábado seguinte. Não era o dia anterior. Uma semana depois, ele já estava na rua fazendo o quê? Por que esse moleque, então, ao invés de estar na rua, não estivesse lá dentro da fundação para que pudesse ser tratado, para que pudesse ser ali atendido, acolhido, para que ele entrasse depois numa outra situação onde ele sairia, pelo menos, das más influências? O maior que foi preso com eles foi preso por roubo, também por aliciamento. Tem ali toda a ação nos menores que estavam, no menor que estava com ele, formação de quadrilha. Então, eu tenho certeza que ele vai ficar um pouco mais tempo preso, mas eu acho que há necessidade não só de a gente ter ali o papel repressivo, mas também separar. Pega as pessoas que estão em fase de acolhimento, que necessitam, as famílias. Isso vem sendo feito. Eu fui acompanhar alguns equipamentos públicos sendo inaugurados para que pudesse acolher essas pessoas, que elas precisam de ajuda, passamos por uma pandemia. Se eu concordo ou não que foi feito, não interessa. O meu papel como bombeiro hoje é de chegar e falar o seguinte, bombeiro, né, Mauro, apaga fogo. É imediato. Como a gente pode ajudar? Estou aqui para ajudar. Se é assim que nós vamos ajudar essas pessoas, então vamos nessa sequência. Então, eu acho que essa estratégia vem dando certo. Conversei nessa semana que eu fui agradecer ao comandante da região metropolitana, CPAM1, e foi a primeira unidade da Polícia Militar, fui agradecer pelo atendimento que fizeram para mim, para minha família, né, nesse apoio aí na prisão dos criminosos, e ele comentou, a população, principalmente aquela, ela vem diminuindo, ela se espalhou, mas ela vem diminuindo.
eram 3, 4 mil pessoas. Hoje, o último censo, né, que pegaram e falaram para a gente, cerca de 1.000 pessoas. Então, ela vem diminuindo, porque você tira a pessoa que necessita, dá o atendimento, dá o acolhimento, faz com que ele possa ser reinserido na sociedade, que ele possa ir para a casa dele. Então, eu acho que é um caminho bem adotado e a gente tem que manter essa estratégia. Vereador Palumbo, essa sua preocupação com os moradores ou as pessoas em vulnerabilidade, as pessoas em situação de rua, vem ao encontro de uma preocupação aqui da Daniela Neves, nossa audiência no Instagram. Ela pergunta o seguinte: a quantidade de pessoas morando nas ruas e sob viadutos é motivo de preocupação não só para a prefeitura, mas também para o Corpo de Bombeiros? Vamos pegar aqui, a preocupação dela é bastante pertinente, vamos pegar aqui essas noites frias, as pessoas fazem fogueiras, obviamente, para poder trazer um aquecimento ali. Isso debaixo de um viaduto é um risco muito grande. É um risco. Ela tem razão. Eu já acompanhei quem passa ali pela Radial Leste, logo na sequência ali, no viaduto da Moca, você tem algumas aglomerações embaixo do viaduto e daqui a pouco vira um prédio do Paissandu. Então, nós sabemos da dificuldade social. O que a gente precisa fazer é identificar esses locais. Né? Eu não consigo ficar só na Câmara. Eu saio muito, eu ando muito pela cidade para verificar algumas ações importantes e a gente vê, né, o risco exatamente em alguns locais como esse. Então, o nosso papel agora é alertar, é pedir ações, é pedir para que tirem de lá as pessoas, por exemplo, que eu falei, são famílias que estão morando ali, tire as pessoas de lá. O prefeito falou que eles estão fazendo uma grande sequência, por exemplo, alugando hotéis, tirando ali famílias que estavam na rua por causa da pandemia, colocando em locais dignos, com alimentação, para que elas possam ter ali todo esse amparo do poder público. E a gente sabe que, no final das contas, quem que vai ficar lá? O cara da biqueira, o criminoso vagabundo que vai ficar aliciando toda a população de bem para que ele fique naquela situação, venda seu ponto de droga, aí tem que entrar a polícia. Então, há necessidade de um trabalho conjunto. Ela tem razão, eu verifico isso. Tem um outro ali perto da Salim Farah Maluf também, do lado de um posto de gasolina. Se as pessoas estão num local onde você tem uma dificuldade por causa da assistência, vamos lá, assistência social, tire as pessoas de vulnerabilidade, né, que tenham ali essa condição, que possam ser acolhidas em outro local. E, lógico, não pode permitir que daqui a pouco pega fogo embaixo de um viaduto para a Radial Leste inteira, por causa que as pessoas não foram retiradas de lá. Então, para isso que a gente tem que trabalhar em conjunto e fazer a atuação policial com a atuação da assistência social. Isso daí vai ser feito, eu tenho certeza que tem um caminho muito bom pela frente. Vereador Major Marcos Palumbo, outra pergunta por aqui, do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, seu Jaime, sempre, todos os dias com a gente aqui fazendo perguntas. Ele mora na zona oeste da capital, né, região do Butantã. Ele quer saber, Major, qual é o efetivo do Corpo de Bombeiros de São Paulo e a estimativa do número de viaturas da corporação em atividade. Bom, um abraço, Jardim Bonfilholi. Eu atuei muito naquele posto do Butantã, ali pertinho, né, na Raposo Tavares, eu trabalhei muito lá. É uma região ali bem específica e a gente sabe que as viaturas e o atendimento operacional ele precisa estar sempre pronto. Então, 30 segundos, toca o alarme. Se ele puder, baixe o aplicativo do Corpo de Bombeiros hoje, que você consegue fazer uma identificação anterior que diminui o tempo de resposta. Imagine, Marcos Palumbo, eu já tenho o meu perfil, já sabe qual que é o meu telefone, ele pega a localização do celular, já me dá a rua. Então, eu ganho 1 minuto só de ficar perguntando. Né, Maurão? Imagina, caiu aonde? Onde você está? Que cidade você está? O que está acontecendo? Então, é bom que você já baixe esse aplicativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e já fique pronto. Aqui em São Paulo são cerca de 2.800 bombeiros e a gente tem uma operação normalmente de 600, 700 atendimentos por dia. Resgates são os maiores. E muitas vezes, o que eu quero trabalhar bastante aqui, já conversei com o secretário Zamarco, já fui na Secretaria de Segurança Pública também, pedir ajuda para que a gente tenha o SAMU e o Corpo de Bombeiros trabalhando na mesma engrenagem. O que quer dizer isso? Para que, se tiver um atendimento, a gente não perca tempo. E quando a gente perde tempo, olha só, se eu tenho um atendimento assim, Mauro, chega um SAMU e um bombeiro num resgate na mesma ocorrência, tá?
O que acontece é que essa fila depois de atendimento, ela cresce, tendo um tempo-resposta de 2, 3, 4 horas. Isso é inadmissível em 2022. Por quê? Se eu chego, mando uma unidade de resgate para o atendimento e tem 2 unidades atendendo, do SAMU e do bombeiro, normalmente, numa próxima ocorrência, eu mando um caminhão de incêndio. Olha o caminhão de incêndio indo atender uma vítima, por exemplo, na via. Ele não tem condições de levá-la para o hospital porque ele precisa de uma ambulância. Só que a ambulância está em um atendimento duplicado. E aí, às vezes, tem um incêndio lá no Jardim Bonfilhori, e aí o bombeiro vai ter um tempo-resposta maior. Então, eu já pedi, esse convênio já vai ser assinado, para que a gente tenha a confluência das informações, para que a gente mande 2 recursos para o mesmo lugar e não aumente o tempo-resposta. E eu tenho certeza que isso vai dar certo e, com certeza, melhorar o tempo que a população possa necessitar do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, enfim, e com certeza vai ajudar todo mundo. Você falou que atuou ali no Bonfilholi, a área ali do seu Jaime, do nosso ouvinte, do nosso internauta, na verdade. É ali naquele Corpo de Bombeiros ali do Jardim Periperi? Ali na Raposo Tavares? Na Raposo Tavares. Quando desce na Raposo Tavares, é uma base muito tradicional de bombeiros com fibra e coragem ali do 4º grupamento. Eu trabalhei muito lá, Mauro, na cidade inteira. Eu trabalhei em todas as regiões. E às vezes a gente vai para alguns locais e fala, puxa, já fiz um salvamento aqui, já tirei uma pessoa de enchente ali, já atendi um incêndio aqui. E é exatamente essa experiência que a gente precisa trazer para o meio agora legislativo, para que a gente tenha agilidade das coisas. Não é possível demorar tanto. Eu demorava 10 minutos para resolver a vida de alguém, que eu tinha que chegar no local, que eu tinha que atender, levar para o pronto-socorro. E eu não consigo entender. Poxa, é um papel que tem que assinar? Um papelzinho? Então assina. Assina o papel. Não posso demorar um mês para assinar um papel. Isso aí deixa a gente preocupado, porque os serviços acabam sendo depois criticados pela população com razão por causa de burocracia. E eu acho que a gente tem que tirar isso do nosso meio. Tem que acelerar a urgência da política, não é isso, Major? A urgência da política é diferente da urgência real nossa do dia a dia. Está em descompasso, é isso que tem que ser acelerado. A gente vai contar com o seu trabalho lá na Câmara dos Vereadores para isso. Regiane Santoro, no YouTube, ela pergunta se as escolas municipais, tanto públicas quanto particulares, as escolas do município, então, né? Tanto as públicas quanto as particulares, são devidamente preparadas para eventuais incêndios e se há treinamentos periódicos como os que costumamos ver em filmes. Bom, o que eu gostaria também, que é uma das pautas, né? Eu vou conversar com o presidente Milton Leite, tem um projeto de lei muito legal que chama da Lei Lucas. Não é nem eu vou pedir a coautoria junto com a Edir Salles, falar para ela, escuta, a gente precisa logo votar essa lei porque vai trazer para as escolas as condições de obrigatoriedade, não só dos funcionários, mas que esses assuntos virem assuntos curriculares. Eu faço isso desde 2004 numa escola particular, Mauro. Eu já tive alunos que salvaram mãe, que salvaram avós, que tiveram atuações dentro de casa na prevenção. A molecada gosta demais desse tipo de assunto. E não tem como você ficar orgulhoso de um aluno que salvou a mãe, né? Então, esses assuntos eu vejo que as escolas vão poder se adaptar depois aí dessa regulamentação da Lei Lucas. Lucas foi um garotinho de 7 anos que morreu engasgado com uma salsicha numa excursão da escola em Campinas. Não tinha ninguém que sabia fazer uma manobra de desengasgo. Então, o menininho acabou perdendo a vida e a mãe, ela foi para cima, a Zamora, ela foi fazer isso, virou uma lei federal, só que até hoje, né, tem quase 5 anos da lei, não foi regulamentada. Então, eu acho que há necessidade dessa agilidade. É só a gente entrar na mesma sintonia que a população necessita. E não é ficar somente, eu vou ficar pensando, eu vou ver, lógico, eu acho que tem que fazer todos os processos legais com bastante preparo, mas alguns eles precisam ser mais ágeis. Vereador Major Marcos Palumbo, faltando 2 minutos para 1h da tarde, o tempo voou, hein? Então, tem mais uma pergunta aqui, mas você vai ter que ser bem rapidinho para ela. Rodrigo Monteiro, no Facebook, ele quer saber qual foi a sua pior experiência como bombeiro. E aí você já engata aí a sua despedida para a gente fechar o programa. Estamos em cima da hora, bem rapidinho. A gente sempre se prepara bastante, Mauro, e toda vez que a gente tem uma ocorrência onde não dá alguma coisa certa, a gente fica muito chateado. Fica chateado porque você tenta fazer de tudo. Você sabe
da dificuldade, às vezes, de chegada no local, de rapidez, mas algumas coisas estão fora das nossas alçadas. E toda vez que a gente atendeu vítima, infelizmente perdeu a vida, a gente sempre voltava da viatura naquele silêncio, refletindo. Então, essas são as piores. Mas eu tenho certeza que uma delas, o prédio do Paissandu, tenho certeza disso, porque a gente foi lá retirar os 2 meninos de 7 anos, gêmeos, que infelizmente Sim. ficaram nos escombros. Fica aí meu abraço, agradeço demais, e a gente tem aí muito trabalho ainda para fazer na Câmara Municipal e também no apoio ao Corpo de Bombeiros, aos órgãos de emergência da cidade. Muito obrigado, vereador paulistano, major do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, nessa conversa com a gente hoje, no programa Gente que Fala, de sexta-feira, para falar de segurança pública, na parceria que a gente tem já tradicional com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Um abraço para você, vereador, em nome de toda a nossa equipe. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica da OLTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos por aí. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na ALTV, o comando-geral, a direção-geral do Alberto Luchetti, e do outro lado, você internauta, você espectador, a razão sempre da nossa presença por aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, um bom final de semana para todo mundo, a gente volta a se falar ao vivo aqui pela ALTV na segunda-feira ao meio-dia. Tchau, tchau.